minutos. Boa tarde, amigos ouvintes de todo o Brasil. Você ligado aqui na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais. Está no ar mais uma edição do JP no Lance para você. Repetindo, são 2 horas 31 minutos e 10 segundos. Ao vivaço ali, ó, bem no cantinho aqui do seu vídeo. Ao vivo, meus amigos de todo o Brasil aqui, ó, ao vivaço. Isso, vamos falar sobre a série A, sobre o caso Neymar. O caso Neymar foi pegar a Maria Chuteira e ripa na chulipa e pimba na gorduchinha, garotinho. Também tem muito mais para você. Tem os aniversariantes da semana. Tem o que mais? Temos muito... tem a Copa América. Tem Copa América que vai começar rapidinho em breve aqui no Brasil. Tem os campeonatos... Tem campeonato brasileiro. Tem muita notícia hoje. Dia 3 de junho. 3 de junho de 2019. Está começando mais uma edição do JP no Lance para você, aqui na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais. Então vamos começar com a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. E temos os seguintes jogos da Série A. A Série A do Brasileiro muito bem, que teve a sua 7ª rodada jogada no sábado no Estádio Engenhão. Tivemos Flamengo 1-2, Fortaleza 0. O Bahia está um time arretado e fez 1-0 no Grêmio. Botafogo 1 no Engenhão. O jogo do Bahia foi no estádio do Pituaçu, lá em Salvador. Por quê? Porque em breve teremos a Copa América. O estádio Fonte Nova está sendo locado para a Copa América, portanto, está sendo interditado, vamos assim dizer, para os jogos do Campeonato Brasileiro. E o Bahia jogará parcialmente no estádio Pituaçu, em Salvador. No estádio Engenhão, Vasco perdeu do Botafogo pelo placar mínimo 1-0. Isso no domingo às 11 da manhã. Também tivemos ontem às 4 da tarde Ceará 0, Santos 1. São Paulo empatou no Pacaembu com o Cruzeiro 1-1. Num jogo que, olha, eu vou falar um negócio pra você, viu? Atlético Paranaense 3, Fluminense 0 na Arena da Baixada. Lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Inter sapecou 2-0 no Avaí. Já na Arena Independência, Clube Atlético Mineiro 4, CSA 0, arrepiando a boca do balão. Na Arena Condá, haja coração para Chapecoense 1, Palmeiras 2. E também em data ainda indefinida teremos Corinthians e Goiás. Lembrando que o Palmeiras tem um resultado sob júdice, é o líder parcialmente com 16 pontos ganhos. O Atlético Mineiro tem 15, o Santos 14, 13 para o Flamengo, Internacional e Bahia são os 6 primeiros. Em 7º aparece o Botafogo e o São Paulo com 12. 11 tem o Corinthians, o Atlético Paranaense é o 10º com 10. O Ceará em 11º com 9, Goiás em 12º com 9. Chapecoense 7, junto com Fortaleza, Cruzeiro, todos em 13º lugar. O Fluminense com 6, em 16º, o CSA com 6. Abre a zona de rebaixamento junto com o Grêmio, que tem 5, em 18º. O Avaí em 19º com 3 e o Grêmio e o Vasco com 3. Engraçado que na zona de rebaixamento já tem os 2 times grandes. E o resultado que eu estou falando do Palmeiras, que está sob júdice, é contra o Botafogo, que alegou que o jogador do Palmeiras estava irregular. Eles querem bons pontos,
Daí foi tirado 3 pontos do Palmeiras, enfim, iam tirar 3 pontos. Eu sei que no fim das contas e o Botafogo queria quer que refaça o jogo. Ou seja, o time carioca gosta de uma confusão. O Botafogo acho que tá querendo esses pontos porque sabe que vai ralar para se manter na Série A, viu? Que coisa lamentável. É uma várzea o Rio de Janeiro, uma verdadeira várzea. Uma patifaria, uma palhaçada. Não o Rio de Janeiro como estado, não estou falando questões políticas, mas estou falando em nível de política de futebol. Sempre tem clube do Rio de Janeiro envolvido em maracutaia, vamos assim dizer, entre aspas. Em escândalos, em questões de tentar ganhar as coisas no tapetão, coisa que aconteceu, por exemplo, há 20 anos, no caso Sandro Hiroshi, no qual o Botafogo tirou 3 pontos do São Paulo e ganhou mais 3. Foi uma várzea que fizeram e o Gama caiu para a Série B naquela época. Tanto que o time do Gama nem sei se ainda está na Série D ou Série C, mas é absolutamente lamentável. Aliás, tudo isso resultou na Copa João Avelange. Fora que em 1995, aquele Márcio Rezende de Freitas meteu a mão no Santos e aquela bobagem gigante que fizeram, anulando o gol legítimo do Camanducaia para o Santos ter sido campeão naquela época, e deram um gol impedido de mão do Túlio Maravilha. É uma vergonha o futebol carioca. É por isso que o futebol brasileiro está nesse nível, nesse limbo todo que tem. É uma maracutaia total. É um verdadeiro cambalacho, essa que é a verdade. Uma várzea, uma palhaçada. Não dentro de campo. Dentro de campo até que é legal, mas fora de campo é uma várzea. Uma verdadeira palhaçada, uma patifaria, uma situação absolutamente vexaminosa. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A teremos Vasco Internacional em São Januário na próxima sexta, às 8h30 da noite. No sábado, às 4h30 da tarde, o Verdão recebe o Furacão em casa, Palmeiras e Atlético Paranaense. O Fortaleza vai até Caxias do Sul enfrentar o time do Grêmio às 7 da noite no Estádio Centenário. Também no mesmo horário, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam. Também no mesmo horário, Ceará e Bahia no Estádio Castelão. Cruzeiro e Corinthians é no Mineirão, evidentemente. Às 9 da noite, no Ressacado, o Avaí recebe o São Paulo. Às 7 da noite de domingo, teremos Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. No mesmo horário, Fla-Flu no Maracanã, Flu-Fla no caso. E fechando a rodada, às 7 da noite, teremos CSA e Botafogo no Rei Pelé. E por que esses jogos tudo assim nessa muvuca toda? É por causa dos amistosos da seleção brasileira que vão ser realizados nesse fim de semana. Teremos CSA e Botafogo e Goiás e Chapecoense na segunda, dia 10 de junho, no Serra Dourada, às 8 da noite. Lembrando que Everaldo do Chapecoense, Gabigol do Flamengo, o Bruno Henrique do Flamengo e o Bruno Henrique, Everaldo, Gabriel e Bruno Henrique do Flamengo são os artilheiros com 4 gols. Encostado tem o Bruno Henrique do Palmeiras com 3 e o Ricardo Bueno do Ceará com 3 gols na tábua de artilharia. Teremos então os jogos da seleção brasileira amistosos pré-Copa América, por isso que os jogos estão assim tão modificadas a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, que é uma verdadeira várzea. Mal começou o Campeonato Brasileiro, já estão querendo esculhambar com o campeonato. E mais uma vez o time carioca
time carioca que está querendo melar o campeonato é uma vergonha. É uma verdadeira bagunça. Uma sacanagem, uma coisa desprezível que se faz no Campeonato Brasileiro. Por isso que o produto é tão mal vendido, mal comercializado. Não estou falando das emissoras que compram ele. Não estou falando da Rede Globo e da TNT, do grupo do esporte interativo, do grupo lá da TNT / Space. Eu estou falando a CBF não sabe vender bem o seu produto. A CBF só faz bobagem. Parece que a cabeça dos negros tem ninho de pombo, é brincadeira. Só faz uma malandragem atrás da outra e acontece toda essa maracutaia toda. Aliás, tem muita gente que não quer que o Palmeiras ganhe o Campeonato Brasileiro porque, bem, deixa pra lá, né? Mas agora vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. A Série B que está na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho também tem os aniversariantes, tem muito mais aqui no JP no Lance. Pela Série B, lá no estádio Germano Kruger, na terça-feira passada, o Operário de Ponta Grossa do Paraná venceu o Sport por 2-1. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani perdeu do Brasil de Pelotas por 2-1 também. Na sexta, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina, o Figueirense venceu o Atlético de Goiás por 1-0. Em Sorocaba, no estádio SIC Walter Ribeiro, o São Bento perdeu do CRB por 2-1. CRB que é o rival do CSA e está na Série B, também é lá de Maceió das Alagoas. O Vitória no Barradão perdeu do Bragantino por 2-0. No caso aí, o Bragantino meteu a linguiça no Vitória, essa que é a verdade. No sábado às 11 da manhã, Paraná 0, Oeste de Barueri, Neca também 0. No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, lá na terra do pinguim, de tudo é quente, a Califórnia brasileira, Botafogo 1, Criciúma 0. No estádio Serra Dourada, em Goiânia, no Brasil Central, Vila Nova 0, Londrina 1. Em Cuiabá, pertinho de Goiânia, Cuiabá 1, Ponte Preta 3. Hoje teremos às 8 da noite no estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, América de Belo Horizonte de Minas contra o Coritiba. Lembrando que a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol tem, sabe quem na frente? O Botafogo de Ribeirão Preto com 15 pontos ganhos. O Bragantino tem 13 junto com Londrina e a Ponte tem 11. Você vê que entre os 4 clubes que estão parcialmente classificados para a Série A, temos 3 paulistas. O CRB tem 10, o Sport tem 6 em 6º lugar, o CRB em 10 com o 5º. Figueirense tem 9 junto com o Sport. O Coritiba é o 8º com 8 pontos junto com o Atlético de Goiás e Cuiabá. O São Bento de Sorocaba é o 11º junto com o Operário de Ponta Grossa do Paraná. E o Oeste de Barueri, além do Paraná. Brasil de Pelotas é o 15º junto com o Vila Nova de Goiás. Na zona do rebaixamento temos exatamente os times do Guarani com 5 pontos, Criciúma com 5, Guarani com Vitória com 4 e América Mineiro com apenas 1 ponto conquistado. É absolutamente lamentável a campanha do Guarani de Campinas. Lembrando que os artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, sabe quem são? Rodrigão com 5 gols, David com 4, Everton com 3, Luciano com 2, Fernando com 1, Matheus com 1, Felipe com 0, Matheus com 0, Felipe 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 com 0, Felipe
do Coritiba, Hernani do Sport, Hernani o Brocador do Sport com 5, Mike do Atlético de Goiás com 3, Bruno Paraíba do Oeste com 3, Léo Gamalho do Criciúma com 2 e Alisson Sáfira com 2 gols. Também é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, que está sendo bem disputado, bem trabalhado. Temos algumas equipes tradicionais, como por exemplo Sport, Coritiba que já foi campeão brasileiro de 1985, tem o Operário de Ponta Grossa, tem o Paraná, que era da fusão do Colorado com Água Verde, com mais outros times. Também o Vitória, que já foi vice-campeão brasileiro, Guarani, que foi campeão brasileiro. Vitória foi vice em 93, perdendo do Palmeiras no Morumbi 2-0, gol de Edmundo Evair, no dia 19 de dezembro daquele ano. O Guarani, que já foi campeão brasileiro em 78, em cima do Palmeiras, gol de Careca, então com 17 anos de idade. Enfim, é um campeonato bem disputado, apesar de o nível não ser muito dos grandes, não ser muito dos melhores, o nível do Campeonato Brasileiro de Futebol, nem da Série A quanto mais da Série B, que tem na 7ª rodada o Bragantino enfrentar o São Bento de Sorocaba. O Guarani vai até Goiás no Antônio Tioli. Isso na terça-feira temos Bragantino e São Bento no Nabia Bichedinho em Bragança Paulista. No Antônio Tioli, em Goiânia, o Guarani enfrenta o Atlético de Goiás na quinta-feira às 7h15. O Londrina recebe o Paraná no Estádio do Café às 7h15 em Londrina. Ponte e Botafogo farão o clássico na sexta-feira às 9h30 da noite. No sábado às 11 da manhã na Arena de Barueri tem Oeste Figueirense. Heriberto Rios às 4h30 da tarde o Criciúma recebe o Vila Nova. O Brasil de Pelotas recebe no Bento de Freitas o Operário de Ponta Grossa. No estádio Major Couto Pereira teremos o clássico local entre Coritiba e Paraná às 18 horas. Às 20h30 na Ilha do Retiro o bicho vai pegar para Sport Vitória. Vai ser um grande jogo, assim como CRB e América às 8h30 no estádio Repelé em Maceió, nas Alagoas. Sport Vitória é um dos destaques dessa rodada. São equipes que já foram vice-campeãs brasileiras. O Vitória tem que se recuperar para sair da série, da zona de rebaixamento. Já o Sport tenta fazer mais 3 pontos para tentar respirar e chegar aí na zona de classificação da Série A para da Série B para a Série A. Vai ser um jogo interessante. O Vitória, infelizmente, está numa situação calamitosa na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Poderia estar melhor. Aliás, o Botafogo e o Bragantino, Londrina, são times que me surpreendem de maneira extremamente positiva. Eu não esperava esses times na ponta nessa altura do campeonato. Esperava algo como Sport, Coritiba, enfim, Paraná, são times mais... O próprio Guarani, Vitória, são times mais tradicionais do Campeonato Brasileiro do Certame. Infelizmente, o Campeonato Brasileiro tem equipes de baixo rendimento, de baixo nível. O nível é absolutamente ridículo e é o que está acontecendo hoje em dia. A diferença da Série B para a Série A é que a Série B você vê que são times mais equiparados, são equipes mais iguais na Série B. Na Série B você vê que são equipes mais
mais, como eu vou te dizer, mais niveladas. Por baixo, mas são niveladas, são equipes do mesmo nível. Na Série A você vê que o Palmeiras, apesar de ter sido parcialmente furtado pela sua, entre aspas, furtado pela sua anulação do jogo, já teria aberto por volta de 4 pontos do segundo colocado em tese. De 4 a 7 pontos em tese, já ia dar uma nadadinha de braçada na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, o futebol brasileiro é uma bagunça, é uma confusão toda, é uma coisa absolutamente lamentável. Agora, eu acho bem interessante o que a gente dá uma leitura aqui da Série B, por exemplo, e vemos aqui entre os 4 primeiros, entre os 11 primeiros temos 4 paulistas. 4 paulistas entre os 11 primeiros da Série B. Temos São Bento, Botafogo, Bragantino e Ponte Preta. O que isso quer dizer, amigos de todo o Brasil? A força do futebol paulista. Apesar do nível do futebol brasileiro ser um nível absolutamente ridículo, um nível abaixo de zero, abaixo do esperado, ser segundo escalão do futebol mundial atualmente, é evidente. É claro, assim como você vê aqui entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro da Série A, temos 2 paulistas. Aqui também, entre os 4 primeiros da Série B, temos 3 paulistas. O que isso quer dizer? Demonstra a força do futebol paulista, a força de São Paulo, a força da onde tem uma economia mais forte, mais portentosa no Brasil. Isso significa o quê? Que os times de São Paulo são absolutamente, em tese, superiores a esses times de maior torcida na Série B. Assim como aqui em São Paulo, na Série A, o Santos e o Palmeiras estão entre os 4 primeiros. Ou seja, a força do futebol paulista, a organização, que significa, apesar de eu falar sempre e criticar o Campeonato Paulista, porque poderia ter sido melhor feito, poderia ter sido melhor realizado o futebol paulista, o Campeonato Paulista. Mas independentemente disso tudo, independentemente do que acontece nos bastidores, do que acontece extra-campo, já vai ter coisa extra-campo aqui, já. O que isso significa? Significa que o futebol paulista, tanto na Série B, segunda divisão, quanto na Série A, primeira, está dominando e faz tempo. Por se não tiver nenhum acaso, teremos mais uma vez um vencedor paulista no Campeonato Brasileiro da Série A. Se não tiver nenhum problema assim fora do normal, enfim, se não tiver nenhuma teoria da conspiração, nesses últimos 4 campeonatos, de 2015 para cá teve Palmeiras, 2015 acho que sim, Palmeiras, Corinthians e Palmeiras dominando o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras mais uma vez domina o Brasileirão da Série A. O que isso quer dizer? Quer dizer que se tem um poderio financeiro forte, se tem uma política boa dentro do clube, se tem uma filosofia interessante de futebol.
Não necessariamente onde te tem dinheiro vai ter conquista. Na teoria, sim. Mas se você não tiver, além de você ter dinheiro, você tem que ter alguém para colocar o meio de campo, para organizar todas essas estrelas, para se colocar. Você tem que ter um diretor de futebol, um gerente de futebol forte, uma diretoria forte. E para que um diretor de futebol, um gerente forte? Para fazer um meio de campo entre os jogadores e a diretoria. E tudo isso com Alexandre Matos, ou como diriam outros, Alexandre Mitos, o Palmeiras tem. E por essas e outras, amigos de todo o Brasil, que o Palmeiras está liderando de forma interessante o Campeonato Brasileiro. Por isso que o Palmeiras está dominando o futebol brasileiro nesses últimos tempos. Por isso que o verde alviverde de Parque Antártica, e por isso que o futebol paulista está nessa. Pela sua organização, por tudo que representa o futebol paulista dentro do Campeonato Brasileiro. Pelo domínio paulista desde os anos 90 praticamente. E apesar do Cruzeiro ganhar 2, 3 torneios nesse Campeonato Brasileiro, você vê um domínio paulista absoluto. Você vê organização, você vê dinheiro, você vê resultado. E o resultado está aqui, com o Palmeiras liderando. Onde você vê numa atitude extremamente espetacular o galo forte e vingador nos calcanhares do Palmeiras. Não sei se o galo será o fogo de palha ou se vem brigar ponto a ponto com o Palmeiras. Lembrando também que o Atlético Mineiro, a última vez que ganhou do Palmeiras, que ganhou o Campeonato Brasileiro, foi no ano de 1971, quando disputou o triangular entre São Paulo, Botafogo e Atlético Mineiro. O técnico do Galo Forte Vingador era o saudoso mestre Tele Santana, um dos maiores vitoriosos aqui do Brasil, que era conhecido como pé frio por ter perdido as Copas de 1982 e 1986 no México. Em 1982 tinha um timaço, mas o Brasil foi roubado de forma descarada pela Itália. Pelo juiz israelense, que eu não me lembro o nome dele. Onde aquele cidadão não deu um pênalti mais escandaloso da história do futebol em cima de Arthur Antunes Coimbra Zico. Num pênalti que poderia ser o empate do Brasil e o tetracampeonato. Em 1986 o Brasil saiu invicto. Venceu os 4 primeiros jogos. Tomou apenas um gol perante a França naquele sábado à tarde. E perdeu nos pênaltis por 4-3. Enfim, tá faltando alguém para gerir o futebol brasileiro, alguém para fazer esse meio de campo, enfim. É por essas e outras que o futebol brasileiro está num rumo tão, eu diria que quase sem rumo. E às vezes a gente sente saudades. Não que o Palmeiras tá jogando bem. Por exemplo, ontem contra o time do Palmeiras jogou ontem contra o time da Chapecoense lá em Chapecó, com placar de 2-1. Foi um domínio absoluto do Palmeiras. É que a filosofia de futebol do Felipão é qual?
Segura a bola, Palmeiras fez 2-0, começou, toca, segura a bola, se defende, vamos nessa, e acabou tomando um gol. Mas se o Palmeiras tivesse forçado o jogo, o Palmeiras teria feito 4, 5, 6 fácil em Chapecó. Mas é uma filosofia retrógrada do Felipão, em querer ter a posse de bola, se fechar na casinha, tentar um contra-ataque, vamos nessa, vamos na raça, mas o futebol é assim mesmo. Agora às 3 horas, 1 minuto mais 30 segundos, vamos falar da Copa América de Futebol e daqui a pouquinho tem o caso Neymar, já. Copa América de Futebol, que na sexta-feira, dia 14 de junho, teremos no estádio do Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Qual jogo? Brasil e Bolívia na abertura da Copa América de Futebol. Teremos também na Arena do Grêmio às 4 da tarde no sábado, Venezuela e Peru. Esses jogos são pelo grupo A, o grupo do Brasil, Zil. Pelo grupo B de bola, Argentina e Colômbia, Paraguai e Catar. Pelo grupo C, teremos o grupo do C. Tem o grupo C que tem Chile, Equador, Japão, Uruguai, Equador, Japão e Chile. Esses são os grupos do time do time do Brasil de futebol. Aliás, esses grupos que fazem parte da Copa América, que vai ser disputada aqui no Brasil. Engraçado é ter o time do Japão na Copa América, e sempre tem um convidado. Normalmente são 10 equipes: Brasil, Bolívia, Venezuela, Peru, Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai e Equador, além do Chile. Dessa vez entraram Catar e Japão. É absolutamente ridículo. Catar e Japão, que não tem nada a ver com futebol, e estarem participando da Copa América de Futebol é uma coisa absolutamente lamentável, mas são coisas da Conmebol e negócios, pois não. Boa tarde, Reinaldo, boa tarde aos ouvintes de todo o Brasil. É isso aí, JP. Agora sim, cadê áudio? Aqui eu tô na boa. Agora sim? Pois não. Agora entrei aqui. Então, Okay. Tava com o microfone desligado, aí não dá, né? Aí fica complicado. Aí fica difícil. Aí fica complicado. Temos aqui a participação da Fernanda Marques. Ela falou: ei, JP, saudades do que a gente ainda não viveu. Exatamente. Boa tarde. Ela fala: boa tarde, excelente programa, JP. Obrigado, boa tarde. E ela ainda fala assim, ó: Palmeiras, eram eles que não... eles não ganhavam nada, ela falou. Era o São Paulo que ganhava tudo. O jogo virou agora, ela falou. Virou. Cada clube tem suas fases. É isso aí, JP. Por enquanto é isso. Estamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta. E daqui a pouco tem os aniversariantes, eu creio. Já tem mais. Muito bem. Então vamos falar agora do Mundial Feminino de Futebol. Mundial Feminino, que vai ser realizado na França. Aliás, a França me faz lembrar a Copa de 98, hein? Copa de 98. E o seu Ronaldo, hein? Copa de 98, enfim. No grupo A do Mundial Feminino de Futebol tem Coreia do Sul, França, Nigéria, Noruega. A primeira rodada será na sexta, dia 7 de junho, entre França e Coreia, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. E em Reims teremos Noruega e Nigéria.
sábado, dia 8 de junho, às 4 da tarde. Também no sábado, dia 8 de junho, em Rennes, a Alemanha recebe a China. Em Le Havre, a Espanha recebe a África do Sul. África do Sul, Alemanha, China e Espanha. Pelo grupo C, o grupo do Brasil, teremos Austrália e Itália em Valenciennes, às 8 da manhã do domingo. Às 10h30, Brasil estreia na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Brasil e Jamaica em Grenoble. Pelo grupo D, temos Argentina, Escócia, Inglaterra e Japão. Teremos o clássico do Reino Unido, Inglaterra e Escócia, em Nice. No domingo, dia 9 de junho, à 1 da tarde, a Argentina recebe o Japão. Tudo indica que nesse grupo teremos Inglaterra e Japão no grupo A, França e Noruega, e no grupo B, Alemanha e China. No grupo C, acredito em Austrália e Brasil. E no grupo E, que tem Camarões, Canadá, Holanda e Nova Zelândia, o Canadá recebe o Camarões em Montpellier na segunda, às 4 da tarde. E na terça, a Nova Zelândia enfrenta a Holanda às 10 da manhã em Le Havre. A Holanda e acho que a Nova Zelândia tem mais chances nesse grupo. E pelo grupo F, Chile recebe a Suécia, Estados Unidos, a Tailândia. Chile, Estados Unidos, Tailândia e Suécia. Aliás, acho que Suécia e Estados Unidos são os mais favoritos nesse grupo, porque ambas as seleções já foram campeãs do mundo nessa categoria feminina. É o mais provável que serem campeãs, de serem vencedores nesses grupos. Agora vai ser difícil saber fazer prognóstico. Por quê? Porque além de terem o campeão e o vice, teremos também os dois melhores terceiros colocados três melhores terceiros colocados. 4, 6, 8. Vão ter dois melhores terceiros colocados para a fase oitavas de final, e aí tudo vale, haja coração. E se o Brasil não for campeão do mundo no futebol feminino, não estarei nada assim tão surpreso, porque o apoio que a CBF dá para os times aqui do Brasil e para os campeonatos femininos aqui no Brasil é um apoio assim espetacular, que me dá até orgulho da CBF. É uma coisa assim fantástica. Poderia se fazer muito mais pelo futebol feminino aqui no Brasil. E França e Alemanha, se fizerem a final, não será nada de coisa do outro mundo, porque França, Alemanha, Inglaterra, Japão, esses times aí tem mais, além de Estados Unidos também, que já Estados Unidos, Suécia, esses times tem mais punch no futebol feminino. E provavelmente esses times que eu falei, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Suécia, são times que vão fazer alguma coisa interessante e são os principais favoritos para levantar o caneco do Mundial de Futebol Feminino, que está sendo realizado na França. Ei, França, ei, lugar assim bonito, hein? Que coisa espetacular. Cada calçada linda, cada jardim bonito. São coisas belas. A França, dali, França. E aquele estádio de France, que fica em Paris, um pouquinho distante do centro de Paris, em Saint-Denis, é algo espetacular, pelo menos na parte externa. É espetacular. Enfim,
Torceremos para o Brasil, mas infelizmente, dependendo da CBF, a gente sabe como é que funcionam as coisas. A gente só tem que lamentar. Graças a Deus, as emissoras de TV aberta e fechada tentam fazer alguma coisa pelo futebol feminino do Brasil. E daqui a pouquinho vamos falar sobre Neymar, também tem a final da Copa dos Campeões da UEFA. E agora, a gente já tem os aniversariantes agora? Temos, então vamos lá. Vamos para os aniversariantes da semana, às 3 horas 11 minutos e 32 segundos. É hora dos aniversariantes da semana aqui no JP no Lance para você. Muito bem. Vamos lá. Vamos começar então com os aniversariantes da semana aqui. O microfone está meio alto, ok. E a gente começa com quem? Primeiro eu vou começar com o pessoal aqui da internet, ó. Aqui o Cauã Santos falando parabéns pro Cauã Henrique. Alô, Cauã Henrique, parabéns, garoto. É isso aí. Um outro parabéns especial hoje vai para Fernanda Marques, que é uma das Fernanda nossas Marques. participantes. Fez aniversário dia 2, na verdade. Parabéns, Fernanda Marques. Muito bom. E aqui vamos ao nosso primeiro jogador. É o Paulo Sérgio. Um abraço a esse excelente jogador, excelente caráter, Paulo Sérgio Silvestre, que jogou no Corinthians, no Novo Horizontino, no Bayern de Munique, no Bayer Leverkusen, campeão do mundo em 1994 na Seleção Brasileira de Futebol. Exatamente, esse aí é Paulo Sérgio. E o nosso próximo participante de aniversário aqui é quem? Wilson Tadei. O Wilson Tadei, que foi jogador do São Paulo nos anos 70 e também já treinou times como o Grêmio Barueri e outros times tantos do interior de São Paulo. É isso aí, ele tinha um apelido de Carequinha e também Pingo de Ouro. Que bonitinho. Que beleza, grande Wilson Tadei. E o nosso próximo aniversariante aqui, Bruno Univi. Bruno Univi, foi revelado pelo Bruno Univi, que foi revelado pelo São Paulo Futebol Clube. Tava no Santos, eu nem sei onde é que anda esse Bruno Univi. O Bruno Univi, atualmente, ele está passando pelo Al Nassr da Arábia Saudita. Esse aí é daqueles que a gente sempre fala. Talvez dificilmente vai jogar na Seleção Brasileira de Futebol, mas em compensação vai ter aquele pé de meia para segurar a família dele umas 2, 3 gerações fácil. Olha o Peralta aí. Peralta, que era atacante do México, se eu não estou errado. Também não me lembro agora os times que ele jogou. Acho que ele chegou a jogar no Real Madrid, não me lembro. O Peralta é do Uruguai. Do Uruguai? É. O Peralta do Uruguai, grande Peralta. O apelido dele é El Chino. Grande garoto. Parabéns, garoto. Nosso próximo aniversariante é o Podolski. Grande Lucas Podolski. Ele que jogou na seleção germânica, campeão do mundo em 2014. O apelido dele é Pod. Ele é natural da Polônia. Só que é naturalizado alemão. Exatamente. Depois se naturalizou alemão e jogou pela seleção alemã. Era camisa 10. Como dá pra ver na foto, inclusive. Camisa 10, grande Lucas Podolski. Nosso próximo aniversariante é ele, o queridinho do corintiano, Cássio. É, o popular Frankenstein, que foi revelado no Grêmio.
Jogou também na seleção brasileira de base. Jogou na última Copa do Mundo em 2018. Como diria aquele narrador, Cássio. É ele mesmo, é Cássio. Nosso próximo aniversariante. Excelente goleiro, parabéns, garoto. Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso do Internacional, grande garoto, parabéns. Rodrigo Lindoso, que é natural de São Luís Maranhão. Jogou pelo Madureira, Fluminense, Criciúma. Uma beleza, viu? É a festa do caqui. O próximo é Marlos. Marlos, que foi revelado no São Paulo Futebol Clube. É, o Marlos que também jogou no Curitiba, no Metalist, no Shakhtar Donetsk. Esses jogou dois últimos... lá na Ucrânia. Exato, aí ele foi naturalizado ucraniano, né? Fez um pé de meia também o Marlos. Jogou pela seleção da Ucrânia. Ucrânia, para quem não sabe, fazia parte da União Soviética. Nosso próximo aniversariante é ele. É Mascherano, aniversário dia 8 de junho. Que jogou no Corinthians, Barcelona, seleção da Argentina. A torcida do Corinthians chamava ele de Maskenbauer. Maskenbauer, muito bom. É uma mistura de Mascherano com Beckenbauer. É uma coisa assim, coisas de fanatismo. E o nosso último aniversariante de hoje é ele, Ralf, o é teimoso. Ralf, que foi revelado no Grêmio Barueri, jogou no Corinthians, jogou no Roma da Itália, jogou em N times. É um excelente, para quem gosta de jogador pegador no meio de campo, ele é o famoso cão de guarda, é o primeiro volante espetacular. Passou pela seleção brasileira também, entre 2011 e 2013. Exatamente. Grande Ralf, parabéns, garoto. É isso aí, você quer participar aqui dos nossos aniversariantes da semana? Mande a sua foto e o dia do aniversário para o telefone da produção, que é o 11 94380 5675. Repetindo, 11 94380 5675. Semana que vem tem mais JP. Semana que vem tem mais aniversários da semana para você. Aqui no JP no lance às 3 horas 18 minutos e 27 segundos. Vamos falar agora sobre a maior final de todos os tempos. A final sempre épica. A melhor final de campeonatos entre clubes do mesmo continente, ou seja, a Liga dos Campeões da Europa. Sem dar espetáculo, Liverpool conquista a Liga dos Campeões da Europa. Oscilação de desempenho do Tottenham ajuda a definir o título. A final inglesa inédita na Liga dos Campeões da Europa decepcionou, pois as equipes não conseguiram mostrar todo o potencial que possuem. Tanto Tottenham como Liverpool tiveram performance abaixo do esperado, principalmente se levado em consideração o desempenho que apresentaram nas semifinais. O Liverpool ficou com o título. O sexto é o Liverpool e segue para a disputa do Mundial de Clubes. Aliás, para quem não se lembra, quando teve Liverpool no Mundial de Clubes, pegou o Flamengo e em 1981 o Flamengo jogou de branco e arrebentou a boca do balão com Zico e Companhia Limitada, Raul, Leandro, Moser, Marinho e Júnior. Era um timaço. Adílio, Zico e tinha também o Lico, Nunes. Olha, era um time espetacular. Pois não, temos mais informações. Muito bem, estamos de volta. Quem está passando por aqui é a Mari Maceira falando boa tarde, bom programa. Boa tarde, obrigado. Quem está passando também é a Roberta Romano, mandando beijos pro JP no lance. Obrigado, beijos. É isso aí, a galera acompanhando o JP no lance. É com você, JP. Pois não, obrigado. Então, tinha Adílio, Zico, Nunes. Olha, Lico, Zico
Adílio, Lico, Zico, Nunes, tantos craques naquele time dirigido por Paulo César Carpegiani. Era um timaço do Flamengo, timaço. O Flamengo que jogou naquela época de branco e o Liverpool de vermelho. A narração naquela emissora de TV era de Carlos Eduardo Galvão Bueno dos Santos. Comentários de Mário Jorge Lobo Zagallo. Mas vamos falar agora falando da final inglesa inédita na Liga dos Campeões da Europa. Decepcionou, pois as equipes não conseguiram mostrar todo o potencial que possuem. Tanto Tottenham como o Liverpool tiveram performance abaixo do esperado, principalmente se levado em consideração o desempenho que apresentaram nas semifinais. Liverpool ficou com o título, o sexto da sua história, e segue para a disputa do Mundial de Clubes. O sucesso das campanhas desses times não era esperado no campeonato e surpreenderam muito mais que o desempenho que tiveram nos jogos da semifinal. Relembrando que o Liverpool venceu o todo-poderoso Barcelona por 4-0 e o Tottenham venceu o time holandês do Ajax, ou Ajax como queiram, por 3-2 num jogo épico com 3 gols de Lucas Moura. Lucas Moura ou Lucas Moura Silva, que era atacante do São Paulo Futebol Clube, depois foi para o Paris Saint-Germain, por não ter espaço no Paris Saint-Germain, agora está no Tottenham. O primeiro tempo da final foi burocrático, ou seja, sem muito, as equipes não mostraram os recursos que dispõem, ou seja, foi um primeiro tempo bem cozinhou em banho-maria, de muito estudo e poucas emoções. Podemos dizer que o Tottenham iniciou o jogo com dupla desvantagem, pois nos primeiros movimentos da partida foi marcado pênalti a favor do Liverpool, que o egípcio Salah converteu. Além disso, o técnico Maurício Pochettino preferiu iniciar o jogo com Lucas Moura no banco de reservas, colocando o Harry Kane, que é um dos expoentes da equipe, como atacante de referência. Ou seja, atacante de referência seria o centroavante. Acredito que o brasileiro Lucas Moura poderia ter sido escalado desde o início da partida pelo desempenho que teve no jogo anterior contra o Ajax. Ele arrebentou a boca do balão contra o Ajax, arrebentou. Também acho que devia ter sido escalado desde o princípio. Prova disso é que quando entrou na segunda etapa mudou o jogo, dando ofensividade e organização ao meio de campo do Tottenham, que a partir daí começou a atacar de maneira bem mais organizada. Na primeira etapa, o Liverpool dominou o jogo até mesmo por ter a vantagem no placar, mas no segundo tempo, com a melhora da atuação do Tottenham, a partida ficou mais equilibrada e melhorou o nível técnico, mas como o Liverpool também está formatado para ser objetivo e letal nos contra-ataques, conseguiu marcar o segundo gol que lhe deu o título. O Liverpool, fazendo jus ao título, teve a campanha mais linear, mesmo porque possui padrão de jogo melhor consolidado. Seu elenco possui jogadores de qualidade em todos os setores do campo. Seu goleiro é o brasileiro Alisson, que foi revelado no Internacional e jogava no Roma. Teve atuação segura e nesse jogo efetuou defesas importantes que ajudaram a sua equipe a não tomar gols na seleção brasileira, né? Enfim. Na zaga, o Liverpool tem o defensor Van Dijk, que neste jogo mostrou ter bom tempo de bola no momento em que o atacante adversário chega com maior possibilidade de marcar o gol. O zagueiro foi destaque durante toda a competição. O meio de campo tem Fabinho e Origi, que dão versatilidade à equipe. O brasileiro Fabinho, que devia estar na seleção brasileira, não é Tite, e você convoca os seus parça, né, os parça. Ele tem domínio de bola e capacidade para organizar a equipe ofensivamente. O nigeriano Mané, o egípcio Salah e o brasileiro Roberto Firmino formam um trio de ataque e se completam, dando capacidade coletiva interessante à equipe. O técnico alemão Jürgen Klopp tem ascendência ao grupo, pois consegue fazer com que o time seja equilibrado coletivamente, mesmo tendo tantos expoentes individuais.
Além disso, tem excelente relacionamento com a torcida, mostra-se seguro e acertado com suas escolhas, sempre visando facilitar o alto rendimento da equipe. O detalhe que vale a pena ser ressaltado é que Jürgen Klopp permanece no comando técnico do Liverpool por mais 3 anos e o Maurício Pochettino é técnico do Tottenham há 5. Além disso, possui contrato para permanecer nesses times até 2022 e 2023, respectivamente, cada técnico, ou seja, o Klopp fica até 2022 e o Pochettino até 2023. Essas campanhas indicam que o tempo de permanência do técnico na equipe leva à consolidação de esquema tático e ajuda a manter a linearidade do desempenho. É essa maturidade de avaliação dos projetos que falta aos clubes brasileiros para descartar de vez a cultura resultadista que impera aqui em terras tupiniquins, aquilo que a gente estava falando. Se dessem tempo para os técnicos trabalharem, quem sabe as coisas seriam mais fáceis. E outra história, por que o futebol inglês é tão forte também no campeonato inglês e na Liga Europeia e na Copa do Mundo dificilmente vai bem, com exceção dessa aqui de 2018? Porque normalmente se tem mais estrangeiros em sua liga. Com isso, o seu grupo de futebol nacional não é tão forte. Mas enfim, com tudo isso que demonstra que nos últimos anos o futebol europeu fala inglês. O futebol europeu é do English Team. E vai ser assim durante muito tempo, se continuar. Assim como o Palmeiras domina aqui no Brasil. A UEFA aponta elenco ideal da Champions com Messi, Cristiano Ronaldo e 3 brasileiros. Alisson, David Neres, que era do São Paulo, e Lucas Moura são os representantes do Brasil na seleção. O David Neres joga no Ajax, ou Ajax, como queiram. Com o fim da Liga dos Campeões e o título conquistado pelo Liverpool, é hora de apontar os destaques de toda a competição. É por isso que a UEFA, União Europeia de Futebol e Associação, divulgou neste domingo a seleção da Champions League 2018-2019. Entraram nela Lionel Messi, eliminado nas semifinais com Barcelona, Cristiano Ronaldo, que caiu nas quartas com a Juve, e 3 brasileiros. Os representantes do Brasil foram Alisson, goleiro do Liverpool, que brilhou principalmente na reta final da decisão contra o Tottenham, Lucas Moura, ator dos inesquecíveis 3 gols contra o Ajax, que colocaram o Tottenham na final, e David Neres, atacante do semifinalista Ajax, que balançou as redes 3 vezes na competição. O elenco ideal contou com jogadores de 6 equipes, apenas Liverpool, Ajax, Barcelona, Tottenham, Manchester City e Juventus. Que tem Alisson, Der Sting do Barcelona, Van Dijk do Liverpool, De Ligt do Ajax, Vertonghen do Tottenham, Robertson do Liverpool, Sissoko do Tottenham, Sivek do Ajax, De Bruyne do Manchester City, De Jong do Ajax, Wijnaldum do Liverpool, David Neres, jogador que foi do São Paulo, Sterling, Messi, Tadic, Ronaldo e Lucas Moura, Cristiano Ronaldo e Lucas Moura. Esse foi o time escolhido pela UEFA, um time espetacular, e qualquer um desses, aliás, qualquer outros poderiam estar. E antes de terminar, acusado, Neymar é blindado na seleção brasileira e CBF mantém silêncio. Entidade evita comentar denúncia de estupro contra o atacante. Jogadores saem em defesa do companheiro. E tivemos a divulgação de uma suposto vídeo íntimo em que o Neymar teve relações com uma menina. A menina diz que ele a estuprou
Ele diz que foi com consentimento dela. Enfim, o Neymar está em maus lençóis. Ele tem 27 anos e às vezes ele age como tivesse 15. Ele devia assumir, falar as coisas que faz. A menina também devia parar de ser uma piriguete, porque ela foi uma verdadeira piriguete tentando pegar dinheiro do menino. Agora, ele não é tão menino assim. Eu acho que com 27 anos ele poderia ter um pouco mais de responsabilidade na vida, maturidade e falar, olha, aconteceu isso e eu não fiz nada demais. Ele poderia assumir, eu bebi demais, enfim, acabei me excedendo e eu errei, eu tenho que assumir os meus erros. Ou então chegar e falar, olha, o que aconteceu é que eu caí no conto da sereia e por eu ter caído no conto da sereia, infelizmente as coisas aconteceram e vida que segue. Pois não, estamos em cima da hora, hein? Pois não, vamos para a última participação. Só pra gente finalizar aqui, nos minutos finais, Simone Romano disse: parabéns ao Gabriel Armada, grande palmeirense. Um abraço, Gabriel, parabéns, garoto. É isso aí, JP, finalizando com você. Pois não, estamos aqui nos nossos minutos finais, só para terminar. Então o Neymar acabou pisando no tomate, pisou na bola. Por mais ingênuo que ele seja, eu não acho. Eu acho que pela idade que ele tem, ele é meio infantil, mas eu não acho que ele seja tonto a ponto de não saber as bobagens que está fazendo. Eu acredito que faltou alguém para orientá-lo de melhor forma possível e agora ele está enrolado em maus lençóis. Agora que a Copa América é aqui no Brasil, estamos na porta de abertura da Copa América. Enfim, eu só tenho que lamentar por tudo isso. Eu espero que o Neymar seja inocente, espero que ele acabou sendo usado por obra de manobra para a menina tentar ser famosa, sei lá, ela tentar ir pro Big Brother, alguma coisa assim. Tipo, dar um salto na vida dela sendo influenciada pelo Neymar, vamos assim dizer. Mas mesmo assim, o Neymar demonstra ser uma pessoa extremamente imatura para quem tem 27 anos. Estamos encerrando às 3h33 mais uma edição do JP no Lance. A todos que estão no YouTube, no Facebook, na Rádio Exclusiva FM, na Rádio Exclusiva FM, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. E até a próxima segunda, às 2h30. Um forte abraço, tchau, tchau, Brasil, e fui.